Muito obrigado, Dr. Lourdes Santos. Agradecer a todas e a todos pela vossa presença e agradecer também, em nome do Centro de Vida Independente, o convite que nos foi endereçado, a Federação Nacional dos Professores, FENPROF, e também pela pertinência desta sessão 4 relativa à vida pós-escolar e tratarmos aqui também as questões da vida independente e mais propriamente, ou mais especificamente, a ciência pessoal. Então, sem mais delongas, iria pedir aqui ao meu colega João Varela para colocar a apresentação. A apresentação vai ser breve e vai ser concernente aos modelos explicativos da própria deficiência, com certeza muitos de vós já conhecerão, e também dar a conhecer um bocadinho o que é o CDI, o que é que foi, qual é a gênese do próprio Centro de Vida Independente. João, podes colocar aí, se faz favor? Portanto, nós aqui vamos falar um pouco de direitos e autodeterminação, baseados então nesses modelos e do ponto de vista reivindicativo, que é muito a tónica do próprio Centro de Vida Independente. E isso vão perceber de acordo com o motivo, a motivação, a concretização da própria, ou do próprio surgimento da associação. Dizer só que a deficiência ao longo da história foi observada com olhares diferentes. Podes passar, João. Depois também os modelos da deficiência, o documento enquadrador, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Estado português em 2009 e que, do nosso ponto de vista, e são tantas as dimensões que urge colocar nos normativos legislativos, e aliás, que o próprio governo português, independentemente da cor que terá, seja de esquerda ou de direita, se comprometeu a verter sobre esses mesmos normativos e que muito demoradamente o está a fazer. Também dar-vos a ideia da importância das lutas e do ativismo, e depois também o conceito de vida independente, que eu depois deixarei também para a minha colega Andréa Graça especificar e explanar mais adiante. Manda aí, João. Portanto, a deficiência ao longo da história teve grandes momentos históricos e este PowerPoint serve para explicar um pouco isso e perceber que o olhar até ao século XX e XXI foi sempre algo de opressor, sempre não crescendo, mas de facto apenas na idade moderna, com as organizações de grupos vocacionados para a caridade. Portanto, do ponto de vista do modelo religioso ou caritativo, a que a deficiência surgiu de alguma forma em prol das pessoas e tendo as pessoas como cerne e preocupação da própria ação. Por exemplo, se observarmos a Idade Média, simplesmente as pessoas eram deitadas, vamos assim dizer, na fogueira, não é? Podes passar para a frente? Portanto, estes são os quatro modelos explicativos e que a própria sociologia nos traz. Modelo caritativo ou religioso, como eu já referi, modelo médico, modelo social e modelo dos direitos humanos, que são nestes dois onde nós vivemos os tempos atuais, com largas preocupações, dado o tempo sociopolítico também que estamos a viver. Uhum. Portanto, no modelo médico, podes passar, João? O modelo médico, como vê a deficiência, vê como desempenhando o papel de pacientes passivos, que são incapazes de viver de forma independente e que a grande autoridade são os médicos e a grande questão é sempre a reabilitação e a saúde. Claro que aqui todos nós, de uma forma ou de outra, seja com uma deficiência adquirida ou uma deficiência congénita, iremos precisar em algum ponto das nossas vidas ou de fazer fisioterapia ou de nos relacionar com questões de saúde ou resolver questões de saúde e, portanto, vamos necessitar também destes profissionais. Mas deixando de considerar só apenas a questão do fenómeno corpóreo, por exemplo, quando são deficiências visíveis,
ou da própria questão do diagnóstico, quando são, por exemplo, invisíveis. Podes passar, João? As consequências que nos trazem o modelo caritativo e médico, pois conduz-nos à dependência, à estigmatização, à segregação, à desvalorização da imagem. E reparem, muitas vezes todas estas questões são observadas de forma inadvertida, sem consciência, com aquele capacitismo que, de facto, muitas vezes as pessoas não têm em consideração, nem se dão conta que o têm, por exemplo. E é fazer perceber que a pessoa com deficiência é muito mais, então, que esse fenómeno corpóreo, daquilo que é inerente ou concernente ao seu diagnóstico. Eh, Portanto, e aquilo que nós estamos aqui a fazer é dar informação, é dar a percepção que a deficiência é multidiversa e tem dimensões que devem ser tratadas. As barreiras atitudinais, as barreiras sociais, as barreiras legais, justamente, que advêm da lei. E nós, por exemplo, no caso da educação de pessoas com necessidades específicas ou aquilo que lhes está mais correntemente dito de ensino especial, nós percebemos que a lei está muito bem feita, muito bem delineada, os preâmbulos são magníficos, só que depois, por falta de financiamento, por falta de recursos humanos, também é muito mais difícil aos próprios profissionais, no caso específico, aos professores, fazer face aos desafios com que se deparam diariamente e projetar a vida, quer na escola ou no tempo da própria escolaridade obrigatória, quer depois na própria vida pós-escolar. Aliás, importará aqui referir que uma das grandes preocupações que chega ao CVI é de facto essa. O que é que depois da escolaridade obrigatória está reservado aos nossos filhos? O que é que poderão fazer? Eh, Poderão ir para o ensino superior? Nós percebemos que o ensino superior nos dá uma outra mão de evidência. Como é que é a formação? Como é que será o emprego? Como é que será a independência? Como é que será a vida depois de nós desaparecermos? Então, podes passar? O modelo social é basicamente aquele onde reside a ação do próprio centro de vida independente e que passa por responsabilizar também a própria sociedade, o próprio Estado, os próprios ministérios que deviam ter, na verdade, políticas transversais e também toda a sociedade. E passa por eliminar barreiras, aquelas que eu já referi, desmistificar também as questões da deficiência e, por exemplo, eu desloco-me numa cadeira de rodas e, na verdade, não é minha responsabilidade só, só minha, ou da minha família, ou dos meus amigos, ou dos contextos onde eu estou a operacionalizar, vamos dizer assim, a minha vida, mas sim de toda a sociedade, por exemplo, se não existe uma rampa, para falar em termos simplistas, para ultrapassar de um passeio para o outro. Não. É, na verdade, a sociedade que não está preparada para acolher toda a sua diversidade. E, se me permitem, a médio ou longo prazo, ou na idade da velhice, todos nós somos candidatos a ter, na verdade, uma incapacidade. Portanto, é retirar o foco, o problema da pessoa e relacioná-lo com a própria sociedade. Não é um problema individual, é um problema social. Manda, João. E aqui o modelo dos direitos humanos, e aquele que nos dá como cartilha, de facto, a aplicação da Convenção. É como disse, o Estado português ratificou a Convenção em 2009 e daquilo que a Andreia e o João irão falar com toda a propriedade, os centros de apoio à vida independente, que é o que permite, de facto, a pessoa estar inserida na sua comunidade, ter, por exemplo, formação, ter, por exemplo, educação, poder ir para a universidade, poder ter lazer, poder ter um emprego e ter assento pessoal também que relaciona e o apoia nessas atividades, surgiu em 2019, portanto, há aqui um hiato de
uma década, já para não falar, e nós percebemos que, de facto, nós tivemos até 74 uma ditadura de 48 anos. E, na verdade, ainda estamos a pagar as agruras dessa mesma ditadura, que atrasou para todos a vida e a vivência em democracia e liberdade, e muito mais atrasou e penalizou as pessoas com deficiência. Podes passar? Aqui é uma tabela que nos dá a diferenciação entre os três modelos que eu foquei. Portanto, aqui a solução é respostas baseadas na dignidade humana, no respeito, na equidade e na justiça. É social e não individual e, portanto, as pessoas com deficiência são parte da diversidade humana, na verdade. E ser uma pessoa com deficiência e ser humano é tudo isto, é um amplo espectro de possibilidades. Em suma, nós somos pessoas que só queremos equidade e, portanto, são muitas formas de andar, muitas formas de ver, de pensar, comunicar, de interagir. Por exemplo, se é uma pessoa que tem dificuldades de comunicação, e com certeza vocês deparam-se com essas realidades, é nossa responsabilidade ir ao encontro dessa mesma comunicação, dessa percepção e dessa realidade. Portanto, é acolher o mundo do outro e permitam-me ter empatia e saber calçar os sapatos do outro. Mandas, João? No fundo, a convenção é isto, reconhece a deficiência como parte da diversidade humana. Promove as condições e os meios necessários para garantir o acesso e exercício dos direitos humanos. E de facto é isto. Aqui não são questões, permitam-me o tom mais uma vez político ou sociopolítico, para não aqui não constranger ninguém. Não é de esquerda e direita, é onde pessoas que dialogam percebem que deve ser dirigido às pessoas. A dignidade deve ser exatamente concebida nesses aspectos. Aqui são os princípios-chave de uma abordagem aos direitos humanos, que é a inclusão, a participação, a acessibilidade, respeito pela diferença e diversidade, a não discriminação, a igualdade de oportunidades e o respeito pela dignidade humana. Considerar a pessoa com deficiência como qualquer outra, com o direito, sobretudo, de poder optar, de poder estar, de poder ser, de existir, e que ela possa, ela própria, definir o quê, o quando, o como e o com quem, e ter, de facto, direito de opção. Permitam-me aqui houve um tom mais pessoal, ou de conhecimento também pessoal. Eh, eu fiquei muito admirado quando, numa altura, me disseram que uma pessoa com deficiência preferia viver em lar. E nós consideramos lares e nós sabemos que eles têm que existir, de facto, mas também sabemos que ali não há, por exemplo, direito a escolher o pequeno almoço, a escolher a hora que tomam um banho, a escolher o que quer que seja relativo às suas vidas. Eh, mas essa pessoa teve direito a fazer a opção. Escolheu viver num lar em vez de ter assistência pessoal. E está tudo bem. Neste momento, tirando aquelas que estão nos acordos de cooperação dos 35 casos existentes a nível nacional, não têm mais nenhum direito à opção. Depois de pauperadas as famílias, do ponto de vista físico, psicológico eh, e financeiro, não resta mais nada às pessoas com grande incapacidade, se não serem, vamos dizer assim, colocadas em lares, onde se perde a essência da vida, não é? Manda. Portanto, aqui a deficiência e o conceito, barreiras atitudinais, ambientais, que impedem a participação plena e efetiva na sociedade em condições de equidade com as demais pessoas. E o tal direito de opção, o de poder projetar e perspectivar a minha vida, quer no presente, quer no futuro. Aqui é dar-vos o saberem que, de facto, aqui os direitos das pessoas com deficiência não são gerados de forma espontânea, não são de geração espontânea, não surgem do nada, e as importantes lutas do ativismo foram mover, de facto, aos anos 50, 60 e 70, surgiram nos anos 60 e 70,
Ele vem do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Toda aquela mistura social, toda aquela. Podes passar, João? E que nos deu aqui às pessoas com deficiência também aquele movimento societal do Flower Power, que surgiu nos anos 60, deu aqui o advento da luta das pessoas com deficiência pelos seus próprios direitos. Aqui é o Ed Roberts, que é considerado o pai da vida independente e que foi o primeiro indivíduo, ele e outros colegas, que a Universidade de Berkeley acolheu na Califórnia, nos Estados Unidos. E que de facto a única resposta que davam, lá está, na tal vida pós-escolar, era viver em instituições, ou portanto, durante o dia estariam na universidade, de resto estariam intramuros segregados numa instituição. Ora, depois se acolhem as pessoas com deficiência na universidade, têm que dar resposta a essas vivências quando são deslocados das suas residências e das suas cidades. E foi isso que fez surgir a filosofia de vida independente, que é lá de ser agora explicada um pouco no documentário que vamos, ou numa parte do documentário que vamos agora projetar, e que será mais perceptível. E como eu costumo dizer, porventura as imagens valem mais do que mil palavras. Aqui são algumas fotografias de uma tomada de instituições públicas por parte das pessoas com deficiência, por forma a pressionar o governo dos Estados Oh, Unidos. Mário, queres que eu projete agora? Ou... Era mesmo agora, antes de dar aqui Tá bem. do ativismo e do É surgimento. isso, é isso. Now, the idea that you can focus on society as the problem rather than impairment or the condition is a radical idea. What the social model says is that the issues that most disabled people face once they've come to terms with impairment are actually social. Employment, education, environment, culture, attitudes, and so on. There's a well-known organisation in the UK that was set up in 1974 by Paul Hunt and Vic Finkelstein, and the organisation was called the Union of Physically Impaired Against Segregation. And they redefined disability in opposition to traditional medical individualistic approaches. Paul Hunt and Vic Finkelstein, I actually first met when I was at school, and they came to my school and they were telling us about their kind of discovery about, disability as an oppression. Well, disability being an oppression of impaired people, if you like. Vic was a disabled man. He became disabled, I think, in his teens, and he went to university and became involved in the anti-apartheid struggle, and then got picked up. I don't think he ended up in a wheelchair as a result of being beaten up by South African police, but I think they pulled him out of the wheelchair to do that. Black people in South Africa don't have wheelchairs, don't have facilities, and in fact in the reserves black able-bodied people are dying of starvation, and one can imagine the conditions of disabled people are atrocious. He meets Paul, who knows a lot about disability in England, who's an activist, who's politically very driven and radical thinker around disability. Vic hadn't really thought about it. He hadn't really identified as a disabled person. So when he met Paul, he started to make those connections.
for Paul, he hadn't had the experience of the sort of radical edge of sort of Marxist politics that Vic had. They were both able to learn a huge amount from each other. There was a great drive to get on the streets doing things, you know, and people like Paul and Vic were saying, hold on. It's time we stopped and thought. Mike Oliver, who's a colleague and friend, is a disabled person who was not actually a member of UPIS, but actually was aware of what they were saying. And he took this idea of disability being the societal problem and coined the phrase the social model of disability to provide a tool with which to teach social workers to focus on social issues rather than medical issues. Physical barriers are quite a straightforward thing to remove. It costs, and you've got to put the political will there, but it's quite clear to sort of point at them and say what they are, and it's quite clear to define what needs to be done to them. But you can't design the world to stop me having fits. That's not a barrier. That's the impairment. But also, I think that worldwide, the social model is very popular. And it's popular because it shifts people's feelings away from themselves being at fault, as it were, to society being at fault. That's very powerful. I love the social model with a passion. People think that 95% of the time it is your impairment that causes the problem, and that 5% is the lack of a ramp or an induction loop or something like that. But it's the other way around. So I get that some people go, I'm not sure that it includes my experience. So I can't quite understand why it can't if you use it in that way. In the United States, the civil rights movement and in the disability rights movement really capitalized on the culture of individualism. Whereas here in Australia, it's not nearly as strongly part of the culture. The culture here is everybody should have a fair go. There isn't the acknowledgement that if I front up and I can't do something because of the way the program is designed or because of the physical environment that is presented, it's like, oh, well, sorry, and you know, pat you on the head and send you on your way. And in America, it would be like, no, she has a right to do this. She's an individual. We should find a way to make that happen. Well, I think the biggest difference between England and the United States is the welfare state that we have in England. And we've had that since 1945, where we defend it. We criticise it a lot, as you probably know. We fight for things a lot. There's cuts and things, but we have something. And America doesn't have that at all. The more I get into America, the more I realise how young the country it really is. It's very much about independence and freedom, but not very much about interdependence and community. ADAPT is part of what was, pretty much the movements that were going on in the 70s, the disability rights. In the beginning, there was a group of individuals who were living in a nursing home, and a civil rights activist, Reverend Wade Blank, started working in a youth wing, and there were just young people who were really locked away. There's not a good thing about a nursing home. If our society wanted to address the problem, it could find alternatives to nursing homes. Well, the long and the short of it is he got into trouble with the administration, ended up getting fired, but they filed a civil rights lawsuit against the nursing home, and which resulted in the vast majority of those individuals getting out, getting civil rights settlements, able to buy their own homes.
But when they got in the community, they realized that, yeah, okay, we're out, but how are we going to get around? Got this thing in the mail. It was a picture of a mainline bus with its face down in a toilet, and it said, "Don't flush, organize." And I said, well, this looks interesting. And my first day was, classroom training. What's the difference between an organizer and a social worker? They don't want to arrest all of you. They want to take 3. They want to take 5. We don't stop. Remember that. And so the first, what we call actions, was to do what we call the curb cut action. They couldn't get off the curb. They went out there with a little pick hammers and hard hats and a piece of plywood, and they started chopping at the concrete, put down a ramp, and it said the people's ramp. And they pushed the city to start putting in a curb cut. Until the late 70s, I would compile the list of curbs. The list of intersections that needed curb cuts, or that should have priority. Yeah. As luck would have it, in 1983, the American Public Transit Association, which was the national organization of all the transit operators in the country, were going to have their national convention in Denver. So that was really my first quote-unquote action. The head of the Federal Transit Administration had been invited to come. We ended up surrounding his car, making the demand that we wanted them to commit that all new buses would have lifts. See, that's the first act of civil disobedience of its kind, so the police didn't know what to do. They called the mayor. Mayor Nichols said, "I don't want any disabled people arrested in the city of Denver." That was his position. So I said, all right, everybody, we can rape, pillage, and plunder. Welcome to the celebration. And we decided that it would be a good time to dedicate a plaque commemorating those 19 people in wheelchairs who dared block the first buses here in Denver, Colorado in 1978. So that was really the birth of ADAPT, the American Disabled for Accessible Public Transit. Some of the people in England who had not seen ADAPT were a bit resentful that, Johnny, you're just Americanizing all this, Well, I mean, it's different in England. Well, yeah, but organising is pretty much the same all over the world. The activists brought traffic to a standstill as they chained themselves to buses. The dramatic protest was staged by the Disabled People's Direct Action Network, otherwise known as DAN. We had this 2-day action where essentially almost everybody just got arrested. It's right on the buses. It's right on the trains. It's right in the taxis. And on the planes. You're having to de-arrest me because your vehicles are inaccessible. That is why you've let me off with a warning. I once spit on social workers who flicks nuts at decent managers. I want to see them stand up from the rafters. I knew we'd won accessible transport when we went to the National Bus and Coach exhibition in Birmingham, which we'd hit a few years before. And we went there and we couldn't find an inaccessible bus for sale. We've been
I remember being on the train, and all people in wheelchairs tend to be positioned in the same position on public transport here. So you end up having conversations with random disabled people. G'day, it's Katie Ball coming at you with Dare's weekly news program, How Dare You? Then I met Katie Ball on the train, and I think we were both on our way home from Sexpo, of all places. Wheels on the bus go round and round, wheels on the bus go round and round, wheels on the bus go round and round, still can't get on the bus. She invited me to a protest. Her requirement, though, was that I went naked. And I'm quite, don't mind being naked, but I don't like being cold. So I turned down the offer. And a very, good friendship began. Katie had a range of things that she used to like to do in the later stages of having a tram protest. She would cuff herself to the tram somewhere. Because the perception was, oh, we need a lot of people. And I said, no. You can get 1 or 2 wheelchairs. The bus stops at the bus stop. You jump back. You position yourself in a place where you know there are ramps in front of a bus stop. And as soon as the bus stops, you pull out and you park yourself in front. I'd have to admit that as a result of Katie being so overwhelmingly terrifying to people without disabilities, it did mean that I got to probably talk to politicians who found me a little bit more easy to deal with. We need public transport accessible to everyone, otherwise it's not public transport at all. We're being told to wait another 20 years for accessible transport. We refuse to wait 20 to 25 years. Today's been incredibly successful. We've blocked trams on both Swanston Street and Collins Street, and we've escalated the demonstration a number of times. Well, you're going to be forced to listen. No, tip it forward then. Now, what we've got to do is get people to understand, and this comes to something which is probably very difficult for people to understand. If you're going to bring about real equality, you have to get involved in politics. Ora, muito bem. Acho que este vídeo é bastante ilustrativo do pendor dos CVI, do próprio pendor. Pode passar, João? Do próprio Centro Independente, que de facto nasce. O seu embrião surgiu em 2012 no movimento dos Deficientes Indignados e de outras atividades que foram feitas depois. Até 2015, nós fazemos 10 anos justamente este ano. E reparem que no tempo da Troika, no tempo do era o governo que era, e de famigerado Ministro das Finanças Vítor Gaspar, o primeiro corte relativo às pessoas com deficiência foi nos produtos de apoio. Isso fez com que as pessoas viessem para a rua lutar e reivindicar, de facto, que não é pelos mais vulneráveis que deve começar. E preocupa-nos, de facto, muito o estado da sociedade, esta geopolítica dos dias de hoje e o advento aqui do trumpismo nestes moldes, de facto, também faz contaminar a própria Europa, e isso pode ser avassalador para a vida das pessoas com deficiência. Podes passar? Tivemos aqui o ativista Eduardo Jorge, que fez 180 km desde a sua casa até à Assembleia da República. E, de facto, aqui o primeiro projeto de vida independente aconteceu através do município de Lisboa, em 2015.
ou 2016, aliás. O primeiro projeto piloto, o Estado, foi em 2019, mas o município de Lisboa financiou assistência pessoal para 5 pessoas e pôs sob a alçada do próprio Centro de Vida Independente 3 habitações, que também é outro problema que se arrasta neste país e que está a ficar cada vez mais difícil. Por exemplo, alugar uma casa, imagine-se para uma pessoa com deficiência que precisa de acessibilidades. E de facto foi aqui. Aliás, ficam desde já convidados, quer no Porto, quer em Lisboa, a estarem presentes na Marcha pela Vida Independente. O Porto irá ocorrer, em princípio, no dia 16, e em Lisboa no dia 10 de junho, que é onde nós marcamos o Dia Europeu da Vida Independente, que acontece, ou assinala-se no dia 5 de maio, e nós vamos assinalá-lo desta forma, onde vamos ter a leitura do nosso manifesto. E, portanto, só dizer que o Centro de Vida Independente tem 8 delegações, Vila Real, Porto, Val do Ave, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Beja e no Algarve, em Faro. Nos órgãos sociais somos uma IPSS, uma ONGPD, uma organização não governamental para pessoas com deficiência, e de facto a tónica diferenciadora de todas as outras IPSS é de facto tomarmos aquela frase do nada sobre nós sem nós, tomarmos os nossos destinos nas nossas próprias mãos. Portanto, quer a nível nacional, quer a nível regional, esta associação é dirigida apenas por pessoas com deficiência. Claro que todos podem estar ao lado das pessoas com deficiência, ao lado do CVI, mas não como direito de gestão, digamos assim. Esse reservar-me lá nós próprios. Nada como os próprios. Podemos ver isso, por exemplo, na ordem dos psicólogos, na ordem dos engenheiros, na ordem dos advogados. São eles que tomam as suas decisões e as suas questões em mãos. Podes passar? Este é um documentário que depois convido também a ver mais tarde. O Gás, Corpos e Luta foi realizado pelos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Conceito de Vida Independente, que eu vou deixar agora para a Andreia. E acho que era tudo que eu tinha para vos dizer. Espero que tenham gostado, e depois na parte das perguntas estou aberto a qualquer questão, observação, curiosidade, etc., que queiram fazer.